Bruce Banner está prestes a fazer um sacrifício que vai custar muito mais do que a própria vida dele, porque para poder enfrentar o Hulk infernal não basta só um exército, não basta a NATO, os X-Men, os Vingadores juntos. Isso já foi tentado e falhou. A única coisa que pode derrotar o Hulk é um outro Hulk. E o problema é que o Bruce Banner não pode mais se transformar. Fica até o final porque a forma que ele vai encontrar para poder resolver isso envolve um demônio, uma aposta com a própria vida como ficha e também uma garota que ele um dia tentou proteger e virou algo pior do que qualquer monstro que ele já enfrentou. Capítulo 1. A Ascensão do Hulk Infernal. Uma entidade rosada em chamas surge proclamando o fim da Era dos Homens. Ela ressuscita cadáveres enquanto convoca mutantes do mundo inteiro a se levantarem, todos ao mesmo tempo em qualquer lugar do planeta. Também tem a mesma visão dela, só que essa entidade não é mais uma novidade, é uma versão corrompida e monstruosa do próprio Hulk, coberto por veias verdes brilhantes, que agora se enxerga como o pai dos horrores, a origem de todas as aberrações evolutivas da Terra, testemunha da própria evolução da vida no planeta desde o início. E o primeiro alvo dele não é um herói, é uma criança, e o motivo por trás disso vai definir o resto da guerra: o ataque aos refugiados. Um grupo de mutantes refugiados vive escondido em um shopping abandonado, sobrevivendo com a ajuda do Pyro. O esconderijo é atacado e o Hulk infernal finalmente localiza o seu alvo, o Lich, o garoto cujo poder anula habilidades, mutantes e qualquer um por perto. Um grupo então de Morlocks, o Pyro, Marrow e o Erg tentam emboscá-lo para poder vingar a morte de um companheiro. O Hulk ele se mostra imune ao fogo, mata o Marrow de forma brutal e captura o Lich dizendo apenas uma frase: há trabalho a ser feito. E guarda então esse nome, o Lich. A habilidade dele de anular os poderes vai ser crucial para mais para frente na história, só que de um jeito bem mais sombrio do que você imagina agora. A visão global e a batalha no Alasca. Os X-Men descobrem que os mutantes do mundo inteiro tiveram a mesma visão de uma revolução liderada pelo Hulk. Um puxão instintivo atrai mutantes até a fortaleza dele, Golgothia, a cidade viva nos Apalaches. Enquanto então a Emma Frost tenta conter essa influência psíquica global e o Quentin Kier mantém um escudo mental sobre a base, à noite o Hulk ele ataca e é aqui que o Lich é capturado, se infiltra e anula o próprio escudo mental do Quentin por perto, deixando então o time inteiro exposto psiquicamente sem aviso nenhum. O Magneto, Ciclope, a Psylocke e a Magic enfrentam o Hulk, que destrói o sentinela do Magneto com facilidade e zomba do poder dele. A Magic ela chega a cogitar decapitá-lo com a própria espada da alma, ligando a lâmina à força vital dele. E mesmo assim, o Hulk ele escapa levando o outro mutante sequestrado, porque nenhuma arma convencional funciona nele. E é exatamente essa frase que os Vingadores vão confirmar no capítulo seguinte, com uma resposta que ninguém queria ouvir. Só o Hulk vence um Hulk. No edifício Baxter, os Vingadores descobrem que nenhuma arma convencional funciona contra o Hulk. Ele então muta qualquer coisa ao redor de si, sem limite mensurável. E é nesse momento que o Bruce Banner reaparece e solta a frase que define o resto da guerra. A única forma de derrotar o Hulk é criando então um monstro melhor. Só que existe então um problema enorme nesse esconderijo que está escondido nessa frase. O Bruce ele revela que desde que o mais velho o separou a força do Hulk, o corpo dele ficou incompatível com a radiação gama. Ele nunca mais vai conseguir se transformar, nem que ele quisesse. E o homem então que precisa criar um novo Hulk é justamente o único que não pode mais virar um, e é exatamente esse impasse que empurra ele para dentro das cavernas mais antigas que qualquer coisa já documentada, a expedição e a árvore Sangue de Deus. Bruce menciona então um sistema de cavernas primitivas e sugere uma expedição em busca então de um milagre. E a equipe, o Bruce, o Wizard, Tony Stark e o Visão desce até lá, e claro que também é uma emboscada feita pelo próprio Shakar.
o filho do Hulk, que protege o local. Depois então de um confronto ali, eles encontram os Hulklings. São pequenas criaturas nativas em uma árvore de galhos prateados, apelidada então de Sangue de Deus. Ela cura, rejuvenesce, afasta o mal e supostamente se originou do sangue do próprio único acima de todos, o Deonabovol, o ser que encerrou a própria primeira era dos monstros há muito tempo. O Witwichd, ele vê ali uma possível solução, mas reforça uma coisa: mesmo com a árvore, eles ainda precisam de um novo Hulk para vencer o combate. E ele diz conhecer exatamente onde encontrar esse, entre aspas, soldado, só que não chega a dizer onde ainda. A ameaça e a porta para Nova Orleans. O Hulk Infernal tem uma nova visão da própria expedição. Ele vê o Banner, Stark e o Golem e o filho do próprio Sakaar nas cavernas e decide então intervir. Ele ordena que encontre a Elizabeth Beth Ross e promete lembrar o Banner do custo caso ele queira desafiá-lo de novo. A edição então termina em Nova Orleans, na Academia Estranha, com alguém pedindo ajuda ao Dr. Voodoo para retornar à gaiola da alma e dessa vez pedindo que ele vá junto. E é exatamente essa porta que abre a edição seguinte, porque quem está pedindo essa ajuda vai colocar tudo em jogo, inclusive também a própria vida do Dr. Voodoo. A missão secreta da Carol Danvers. Tony Stark convoca a Capitã Marvel para uma missão urgente e distante, mesmo sabendo que ela é essencial na linha de frente contra o Hulk. Ele revela que já jogaram tudo contra a Cidade Viva, Natos, X-Men, Vingadores e nada funcionou. O Hulk, ele simplesmente os ignora. Tony, ele pede que ela vá até certas coordenadas, encontre alguém específico e traga ele de volta, com um alerta direto: nunca as apostas foram tão altas quanto agora. E quem é essa pessoa e por que está disposto a tirar a Capitã Marvel da linha de frente para justamente buscá-la? Isso ainda não é revelado e essa é uma das perguntas em aberto mais fortes de todo o arco até então. O Banner e o Voodoo, o discurso do vício. Em Nova Orleans, o Bruce ele visita o Dr. Voodoo na Academia Estranha e entre a tensão e a ironia, o Voodoo ele recebe cobrando a hospitalidade, já que o Banner veio pedir de novo que ele arrisque sua vida por ele. A conversa então expõe uma dor ali real entre os dois, onde o Banner se descreve como alguém que só queria destruir a parte de si mesmo que ele odeia, a bebida, as brigas, o monstro, e ele insiste que não é ele quem machuca as pessoas, é o monstro. E o Voodoo rebate na cara dele, comparando esse discurso ao de um viciado clássico, porque agora é o próprio Banner quem está pedindo para recuperar o monstro do qual um dia quis se livrar. E é exatamente essa contradição, odiar o monstro e precisar dele para poder sobreviver, que vai definir tudo o que acontece na próxima cena, dentro então do lugar mais perigoso que o Bruce já visitou, a Gaiola da Alma e Sumanguru. O Voodoo ele entrega ao Banner uma arma mística que pertenceu ao feiticeiro Sebastian Zardos, que um dia empunhou o olho de Agamotto, deixando claro que o Banner não é um homem de armas, mas que aquilo vai ser necessário. Dentro então da Gaiola da Alma, uma prisão mística cheia de demônios e horrores retorcidos, eles encontram Xayalin, o atormentador de loucos, mas o Banner deixa claro que não veio por ele, está atrás do próprio Sumanguru, o tecelão de carne. E no caminho surge então uma memória da Charlie, uma garota que o Hulk e o Banner trouxeram de volta no passado, que idolatrava o Hulk e sonhava em ser heroína ao lado dele, até desaparecer por conta própria. O Bruce então tentou avisá-la que o Hulk não era um herói que ela imaginava. E quando eles finalmente encontram o Sumanguru, ele reconhece o Banner como quem lhe deu um presente poderoso antes e agora traz outro, uma referência ao Lich, o pequeno bandeira, cujo poder de anular mutações já havia libertado Sumanguru de precisar tecer a carne de novo. Guarda então essa cena da Charlie, porque ela não é só uma lembrança triste, ela é a montagem de uma bomba relógio que vai explodir no fim desse vídeo. O jogo de enigmas. Sumanguru, furioso por ter sido abandonado ali por Banner no passado, ativa então o lendário tambor de Jericó, uma arma capaz de destruir absolutamente tudo ao redor. Diante então da ameaça
da morte, né, de morte ali, o Banner faz uma jogada desesperada, desafia o demônio pro jogo de enigmas do Neferebi, e se ele sobreviver e vencer, o Sumanguru precisa devolver o corpo do Hulk, que foi feito com o próprio sangue do Banner, e deixá-lo partir. E como aposta de boa fé, vença ou perca, Banner entrega ao demônio a própria vida do Dr. Voodoo como garantia. E o Banner literalmente apostou a vida do amigo que só veio ajudar ele. Enquanto essa aposta ainda está em aberto, do outro lado do mapa, o Hulk Infernal está prestes a revelar até onde a violência dele consegue chegar. O avanço na Virgínia Ocidental. O Hulk Infernal e um aliado chamado então de Bridger avançam rumo à capital mortal, espalhando o caos e a fome entre os seguidores dele e os sangues quentes, prometendo que em breve eles vão começar a se devorar entre si. Numa vila das montanhas, um morador teimoso chamado Ray se recusa a evacuar mesmo com o perigo se aproximando dele. Uma vizinha, June, decide ficar ao lado dele. À noite, criaturas do Hulk cercam a vila, e é aqui que aparece uma figura que ninguém esperava, alguém que enfrenta os monstros sozinha, provocando eles com um desdém que não faz sentido algum para uma pessoa comum. A revelação. Essa figura massacra as criaturas com uma violência extrema sem hesitar, e quando questionada sobre quem ela realmente é, ela revela que já matou 2 dos próprios aliados do Hulk e se apresenta: meu nome é Bridger. Quando eu tinha amigos, me chamavam de Charlie, mas quando eu mato covardes e uso suas peles, me chamo de Lycana. Lembra então da Charlie, a garota que o Hulk e o Banner um dia trouxeram de volta, a que idolatrava o Hulk e sonhava em ser heroína ao lado dele, e que o Banner tentou avisar que aquilo não era heroísmo de verdade. Ela virou exatamente aquilo que ele tentou impedir, uma criatura tão violenta e imprevisível quanto o próprio monstro que ela um dia tentou idolatrar. E é exatamente por isso que o título desse vídeo não é só sobre o Hulk Infernal, é sobre tudo no mundo que vira monstro, tenta ou vai tentar derrotar um. Então fica a pergunta para vocês: o Banner vai vencer o jogo de enigmas e recuperar o corpo do Hulk, ou vai perder o Dr. Voodoo no processo? E o que vocês acham da Capitã Marvel? O que ela vai buscar numa missão tão urgente que o Tony Stark topou tirar ela da linha de frente? Comenta aqui as suas teorias aqui embaixo nos comentários, deixa o like, ativa o sininho. Valeu, falou e até mais.